Olha, enquanto aqui no Brasil a gente tem um palhaço na presidência que segue cometendo crimes de responsabilidade dia após dia, lá na Europa nós temos notícias boas vindo. Então, a crise na saúde mundial tem talvez uma data para acabar. Essa é a boa notícia aí, que a Europa está melhorando. Enquanto o Brasil a gente ainda não chegou no pico e nós temos um desgoverno que ainda nega a gravidade e que quer contaminar quanto mais gente, melhor, e que parece que está apostando no caos total e na morte de milhares de pessoas, a Europa está melhorando. Vamos falar aqui sobre o panorama e qual é a grande boa notícia do dia, mas antes, se você quer ver esse desgoverno do Brasil cair, se inscreve no canal e curte esse vídeo. É 1 segundo curtir o vídeo, é 1 segundo se inscrever no canal e ajuda muito a fazer oposição ao desgoverno genocida de Jair Bolsonaro. Aqui a gente faz oposição todos os dias, então vem com a gente, se inscreve, é 1 segundinho de graça, qual o problema? Só um clique e você está inscrito e recebe notificações de novos vídeos e ajuda o YouTube a mostrar o vídeo para mais gente. Então vem com a gente. Agora vamos falar sobre as boas notícias da Europa. A Espanha vem reduzindo o número de mortes diário, ou seja, por dia está morrendo menos gente a cada dia. Claro, tudo é como uma onda, está em movimento de queda, mas às vezes cai, sobe um pouquinho, cai mais, sobe um pouco, cai mais. É assim que está a curva, tanto na Espanha como na Itália. A Itália registrou menos de 500 mortes nas últimas 24 horas, entre ontem e hoje, e é o menor número desde 19 de março, quer dizer, em 21 dias é o menor número de mortes diário da Itália, e é menos da metade do pico de mortes que eles tiveram, que foi de 900 e poucas pessoas em um dia. Então, a curva está realmente descendo. O pior já passou na Europa, graças, claro, ao lockdown, ou seja, à quarentena, às políticas de isolamento social. Na Espanha, se você sair na rua sem motivo, a polícia te manda voltar para casa. As ruas estão completamente desertas. Lá não tem imbecil protestando porque quer que a quarentena acabe. Não tem. Por quê? Porque eles sabem a gravidade da situação. Um exemplo sobre isso é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos estão morrendo 2.000 pessoas por dia. São 10 Boeings lotados. Imagina se caíssem 10 aviões por dia nos Estados Unidos, ou se em um dia só caíssem 10 aviões, imagina o tamanho da comoção. É isso que está acontecendo todos os dias e o número de mortes está aumentando lá. Eles ainda não chegaram no pior momento. Aqui no Brasil, o governo diz que morrem 100 pessoas por dia. E comenta, você acredita que morrem 100 pessoas por dia? Você acredita? Olha só para se ter uma ideia, em Minas Gerais, o número de pessoas que morreram por insuficiência respiratória, gente que morreu sem respirar direito, em 2020, nós estamos em abril, hein? É o mesmo do que de 2019 inteiro. E para piorar, em janeiro e fevereiro, morreu mais gente em 2020 do que de 2019 de insuficiência respiratória. Mas em março e abril disparou tanto o número de mortes que já está chegando no ano de 2019 inteiro. Em 2 meses desse ano, morreu quase o mesmo número de pessoas de um ano inteiro. E os dados oficiais do governo dizem que não morreu tanta gente assim. Ou seja, o número de mortos verdadeiro é muito, mas muito maior do que o governo do Brasil diz. O governo do Brasil mente. O governo Bolsonaro está apostando nisso, na mentira, em maquiar números, em dizer, não, está morrendo 100 pessoas por dia, quando estão morrendo 200, 300 pessoas. O próprio Ministério da Saúde do Brasil, o Mandetta, diz que tem um estudo do Ministério da Saúde que indica que, na verdade, já morreram quase 2.000 pessoas e que deve ser mais ou menos 100 mil casos confirmados no Brasil. Confirmados não, 100 mil casos reais no Brasil. Eu, Thiago, não acredito, porque os números de mortes por insuficiência respiratória são muito maiores do que 2.000. Então, o próprio ministro da Saúde admite que o número de mortes pode ser o dobro do número divulgado pelo governo e os dados de mortes por causas relativas a esse vírus indicam muito mais do que isso. Essa é a situação do Brasil. Enquanto isso, na Europa, os números estão melhorando. E não é apenas o número de mortes que está caindo, não é apenas isso, não. A Itália tem menos pessoas internadas em UTI por 9 dias consecutivos. Ou seja, desde 9 dias atrás, o número de pacientes em UTI está caindo gradativamente. Não é uma onda assim, não. Está caindo mesmo. Ou seja, com menos pessoas internadas na UTI, significa que são menos pessoas em estado grave. Ou seja, menos pessoas que tendem a morrer no futuro.
o que quer dizer que o número de mortes vai cair ainda mais. Na Espanha também, o número de internados na UTI está caindo dia após dia. E a Espanha hoje teve o menor número de casos novos diário desde 3 semanas atrás. Ou seja, em 3 semanas o número de casos novos diário estava sempre subindo. E agora não, é um número menor do que de 3 semanas atrás, de novos casos por dia. Porque quando se olha a curva, não adianta olhar só a curva do número total de casos, porque vai sempre aumentar. Vai aumentar sim, vai aumentar sim, vai aumentar. Ou do número total de mortes. Tem que se olhar também no número de novos casos por dia e de novas mortes diárias. Novos casos não diz muita coisa, porque depende do quanto um país testa. O Brasil, por exemplo, não testa ninguém. O Brasil recebeu 500 mil testes na semana passada. 500 mil testes apenas para um país com 200 milhões de pessoas. E aí teve que distribuir o teste entre todos os estados e o Distrito Federal. Não dá nem 30 mil testes para cada estado. Então aí se fala, não, vamos distribuir mais testes onde tem mais casos confirmados. E aí nos estados que tem poucos casos confirmados, não se confirmam mais casos, porque não tem teste. Se não tem teste, não tem como ter casos. Eu vou dar um exemplo, se você testar 0 pessoas, vai ter 0 casos. E 0 mortes. É simples, acaba com a pandemia em 1 segundo. Para de testar, ninguém mais morre disso. Simples, né? Então, pegando os números, o Brasil está em péssima situação. Temos um presidente que incentiva as pessoas a irem para a rua, e o pior é a falta de empatia dos bolsominions. Morre nos Estados Unidos, por exemplo, nas últimas 24 horas, eu falei, morreu o mesmo do que se 10 Boeings lotados tivessem caído. E aí vem o bolsominion e diz, mas fulano tinha asma, mas o outro tinha problema do coração, mas aquele teve câncer uns anos atrás, mas o outro tinha 65 anos, mas a senhora ali tinha 80 anos. A falta de empatia deles é uma coisa gritante. O que dá vontade de falar é, ô bolsominion burro, se a pessoa teve câncer, o outro tinha asma, o outro tinha diabetes, o outro já teve 3 ataques cardíacos e estavam vivos, quer dizer que esse vírus é pior do que o câncer, que a diabetes, que o ataque cardíaco, pior do que a idade avançada das pessoas, tudo junto, porque o vírus matou. Tem cara que sobrevive a 2, 3 ataques cardíacos e morre com o vírus. Tem cara que sobreviveu a 1, 2 cânceres, mas pegou o vírus e morreu. Então o vírus é pior que isso. E o número de mortes pelo vírus é um número ascendente no Brasil, nos Estados Unidos e em vários países. Quer dizer, a coisa só tende a piorar. E isso porque o Brasil começou a quarentena relativamente cedo. Em São Paulo não. São Paulo começou tarde, mas o resto do Brasil, alguns estados tinham 1 caso, 2 casos confirmados quando começaram a quarentena. Então, uma coisa relativamente cedo. Mesmo assim, o fato de as pessoas não respeitarem a quarentena faz com que os casos só aumentem. E isso piora quando se tem um presidente que incentiva as pessoas a sair de casa. Muita gente não entendia qual é a coisa do Bolsonaro com a cloroquina. Eu vou explicar o que tem a ver cloroquina e Bolsonaro. É o seguinte, o Bolsonaro quer que as pessoas saiam de casa. Ele falou no ouvido do Caiado, vários jornalistas pegaram essa cena. Quando ele abraçou o Caiado ontem, ele falou, temos que contaminar todo mundo. Todo mundo tem que ser contaminado. Eu não sei porque o Bolsonaro quer isso, mas quando ele fala da cloroquina e ele fala que é um remédio milagroso, que vai causar a cura de todo mundo, ele está dizendo indiretamente para as pessoas, olha, pode voltar à sua vida normal, pode trabalhar sem problema nenhum, tem um remédio milagroso, pode trabalhar. Nós aqui no Brasil temos o remédio milagroso. Olha só, a cloroquina foi banida na Suécia e na França. Já foi banida a cloroquina nesses 2 países. Vários hospitais nos Estados Unidos estão terminando os testes, acabando com os testes com a cloroquina, porque mata mais do que cura. Infelizmente, eu adoraria que qualquer remédio fosse achado, mas mata mais do que cura. Os efeitos colaterais não valem o potencial de cura da cloroquina. Na França, teve um hospital que morreram 5 pessoas por causa da cloroquina. Testaram em 7, 5 morreram. Dos efeitos colaterais, não apenas do vírus. Então, não é uma cura. Quando o Bolsonaro vende isso como uma cura, ele apenas quer que as pessoas pensem, se sintam mais seguras para poderem sair de casa, pensem que há realmente uma cura, pensem que não tem problema, pensem, mas se eu pegar alguma coisa, tem a cloroquina ali para me salvar, principalmente nos estágios mais no comecinho da doença, eu vou tomar a cloroquina, eu vou ficar bom, vai ser uma gripezinha e depois eu volto a trabalhar, já vou estar imune e tudo mais, vamos lá. Isso é o que os bolsominions estão começando a pensar, é por isso que eles saem às ruas, protestam e estão do lado do vírus. Vários jornais do mundo inteiro, The Economist, The Japan Times é um dos maiores jornais do Japão,
Tem jornal da Inglaterra, da Suécia, da França, na Polônia. Vários jornais do mundo estão colocando o Bolsonaro como o líder político mais burro do mundo, porque ele é o maior aliado do vírus no mundo inteiro. O Brasil vai começar a ser visto como um país a ser deixado de lado. Vamos aqui fazer acordos todos, mas deixa o Brasil de lado. Por quê? Porque o Brasil é um país de bestas, de gente, de besta assim, quando eu digo não besta, tipo seu bobo, seu burro, seu besta, não, tipo besta assim, de gente, de monstros, de gente que não pensa, de selvagens, porque o Brasil tem um presidente do jeito que tem, o Brasil não impede esse presidente, não tem um impeachment com o presidente, ele continua falando abobrinha, por mais que a caneta dele tenha secado, ele não governa, ele continua falando abobrinha. Ontem teve um protesto na Paulista, impediram até ambulâncias de passar, quer dizer, tem gente morrendo, gente dentro de ambulância, e a carreata lá para o Bolsonaro está impedindo as ambulâncias de passarem, e o Bolsonaro apareceu no protesto por meio de videoconferência, FaceTime. Alguém ligou para o Bolsonaro no WhatsApp e ele estava ali no meio do protesto, enquanto o pessoal falava ali, ameaçava o governador João Dória de morte. Eu não gosto do Dória, eu quero que o Dória se dane. Se tiver uma briga entre Dória e Bolsonaro, eu torço pra briga, mas o fato de ter gente no meio da rua ameaçando o governador de São Paulo de morte só porque ele quer isolamento, porque ele tá tentando salvar algumas vidas ali, mostra muito, fala muito sobre quem são os bolsominions e sobre quem é o Bolsonaro. O Bolsonaro comete outro crime porque ele estava presente, mesmo que virtualmente, na manifestação que ameaçava um governador de morte. Esse é o Bolsonaro. Eu não sei qual é a estratégia dele. Eu imagino o seguinte, pelo que sei, pelo que diz o Osmar Terra e pelo que dizem os olavistas, parece que a estratégia do Bolsonaro é a seguinte: ele acha que contaminando todo mundo vai ficar imune, quem tiver que morrer vai morrer, e ele acha que mesmo se a contaminação for rápida, que os hospitais não vão ficar superlotados, que não tem problema nenhum, vai morrer algumas pessoas e todo mundo vai ficar imune e o país vai passar por isso. Só que é uma coisa burra, já está provado, eu não preciso falar sobre isso aqui. Só uma coisa, o Bolsonaro falou que ia morrer menos de 800 pessoas. Hoje já são 1.200 mortes confirmadas. Isso porque o próprio Ministério da Saúde diz que deve ser 2.000 e eu tô aqui falando de dados que mostram que deve ser muito mais que 2.000 pessoas. O Osmar Trevas, que é quem o Bolsonaro queria colocar no ministério, falou que ia morrer menos de 1.000 pessoas. Falou que ia morrer menos do que morre no sul de uma gripe. E o que acontece? Já morreu mais de 1.000 pessoas, já morreram mais de 1.000 pessoas. Os dois estão redondamente enganados. E o Brasil não chegou ainda nem a 10% do pico, porque os Estados Unidos já está morrendo 2.000 pessoas por dia lá. No Brasil é 120, 130 por dia, porque não há testes. Se o Brasil dissesse, vamos comprar aqui 100 milhões de testes e testar todo mundo, testar todos os casos, aí você ia ver esse número subir, mas subir muito, porque tem muita gente morrendo. Todo mundo, acredito, deixa nos comentários, conhece alguém ou conhece alguém que conhece alguém que morreu ou que foi internado e quase morreu ou que passou por péssimas situações por causa dessa epidemia, dessa pandemia. Então, deixa nos comentários isso. Curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos para cima deles. A Europa, os países europeus já mostraram que dá sim para achatar a curva e dá sim para começar a diminuir o número de mortos diários. A Espanha e a Itália já vão reabrir, talvez no próximo mês. A Espanha tem o lockdown até o dia 2 de maio. Depois do dia 2 de maio, provavelmente vai começar a abrir gradativamente. Por que gradativamente? Para que não haja aglomeração e para que não morra mais gente, para que não haja uma segunda onda da epidemia. Então, vamos torcer para o Brasil e vamos fazer oposição ao desgoverno para que o Brasil também passe por isso, assim como os europeus estão passando, para que isso fique no passado. E outra coisa que tem que ficar no passado é o governo Bolsonaro. Se você quer que ele caia, se inscreve no canal e vamos aqui fazer oposição juntos. Falou!